O sistema endocannabinoide não é simples, é um sistema complexo. A cannabis em si não é simples, a cannabis por si só é complexa, são mais de 500 compostos químicos na planta, então não é um composto que faz efeito, a gente tem aí uma diversidade de substâncias dentro da cannabis. Então, assim, tudo isso associado e mais hoje em dia, a gente passando aí por resultados que não... Porque só se fala do lado positivo, né, das coisas. Nós, médicos, a gente precisa entender de todos os lados. A gente não pode ficar só com a obsessão pela cannabis. Sim. A nossa obsessão é pelo paciente. Então, assim, isso é algo que precisa ser muito considerado, né? Não é, eu vou tomar essa quantidade dessa substância, mas em que ambiente? Eu vou tomar sozinha na floresta? E até a mesma quantidade para a mesma pessoa, dependendo da situação, faz diferença. Com certeza absoluta. Isso na cannabis ela é fundamental. A gente sabe que, por exemplo, dentro dos psicodélicos, se você tomar 3 gramas de psilocibina, você vai ter uma resposta psicodélica. A cannabis, a depender da farmacogenética do indivíduo, você tem diferença em relação à dosagem das substâncias. Então, isso é super importante, até porque pacientes mais sensíveis acabam tendo efeitos colaterais desagradáveis pela falta de manejo, se for isso num uso médico, por exemplo. Eu queria saber como é que está sendo, nesse momento, assim, a experiência de tratamento à base de cannabis no Sírio-Libanês, doutora Paula, e também que você fale o que é a Sativa Global Education. Tá bom. No Sírio, nós temos o núcleo de cannabis medicinal. Isso foi uma ideia muito inovadora, na verdade, foi o primeiro hospital do Brasil que criou esse núcleo, e é onde múltiplas especialidades, elas recebem pacientes para serem tratados com canabinoides, né? A gente fala de cannabis medicinal, mas é importante deixar claro que a cannabis tem múltiplas substâncias. Hoje, as mais estudadas são o THC e o CBD. Então, o núcleo recebe esses pacientes. Os pacientes, eles entram em contato, eles referem, eu tenho dor, eu tenho, enfim, qual é, né, o depressão, diagnóstico, ansiedade, exatamente. burnout. Exatamente. A gente tem que lembrar, assim, que a cannabis para doenças mentais, né, ela nunca vai ser a primeira opção de tratamento. Então, ela é muito melhor com comorbidades associadas à depressão e ansiedade do que, por exemplo, como a situação primária do paciente. Mas ela tem aí uma ação interessantíssima coadjuvante com múltiplos tratamentos, pelo fato dela ter essa atuação anti-inflamatória, neuroprotetora, enfim, ela tem realmente múltiplas qualidades como tratamento pensando na funcionalidade do paciente, no paciente de forma integral. E então isso funciona lá no Sírio. Nós temos reuniões mensais, onde são discutidos casos, nós temos grupos onde são discutidos casos, nós temos aulas que são atualizações também mensais para todo o grupo do núcleo e convidados. Então, realmente, assim, funciona e a gente está vendo uma grande quantidade de pacientes que procuram o núcleo para serem tratados com essas terapias. Quem quiser, ser tratado, pode ir lá, procura e é isso. Exatamente. Vai lá no núcleo. Vai lá no núcleo e tá tudo certo. E vai receber uma consulta médica, um acompanhamento. E se tiver indicação de tratamento, sim. Porque eu acho que é um ponto interessante que você perguntou, não é qualquer pessoa vai lá. Precisa ter uma indicação. Porque muitas vezes... Uma indicação médica. O médico dele tem que ter uma indicação para o uso. Por exemplo, recentemente eu atendi um paciente que me procurou para melhora da qualidade de vida. E aí, analisando os medicamentos que ele fazia uso, o paciente tinha tido um AVC, ele fazia uso de anticoagulante, enfim, alguns combinados, inclusive. E esse paciente não tinha uma indicação formal para fazer o uso de cannabis. E a associação da cannabis com os medicamentos que ele fazia uso era uma associação de risco. E eu não prescrevi. Então, não é porque o paciente quer tomar, que ele vai tomar, né? Sim, ele precisa ter uma indicação realmente, porque a gente pode causar uma iatrogenia, que a gente chama. Que o primeiro, né, conceito da medicina é não causar dano. Sim. Né? E o que é a Sativa Global Education? Então, ela nasceu justamente dessa necessidade da educação médica. O que acontece hoje é que os médicos, eles não têm uma educação formal porque não foi nos oferecido na nossa formação tradicional. Então, a faculdade não fala nem de sistema endocannabinoide, o que é, assim, uma falha gravíssima em relação à nossa formação. A Sativa, ela nasce com essa proposta, né? Eu chamei médicos muito experientes, muito conceituados, cientistas, inclusive grupos brasileiros. A gente está lá com um corpo muito forte, onde a gente tem, então, é uma plataforma, onde a gente oferece um curso online, o médico compra esse curso. Tem que ser médico. Tem que ser médico, tem que ser médico.
E aí, ele automaticamente entra na nossa comunidade e nós fazemos reuniões toda terça-feira com convidados, com discussões de casos clínicos, enfim, é muito rico durante o período de 12 meses. Então, ele ganha, né, ao comprar o curso, essa atualização. Hoje a gente está com mais de 160 horas de conteúdo. A gente está indo para o 2º ano. Então, assim, para mim é uma realização poder fazer isso, porque eu só acredito na evolução da medicina com a educação e dessa temática principalmente. O médico, ele é o ponto central entre as empresas que produzem esses produtos e o paciente. Então, se eu não tenho médico, o paciente ele não consegue ter uma prescrição bem feita. E se ele não tem uma prescrição bem feita, onde é que ele vai buscar o produto dele? Em lugares onde isso não é apropriado. E isso acontece muito. Então, o que eu recebo demais? Pacientes que passaram por outros médicos e que não confiaram nas suas prescrições e que estão entrando na fila do meu consultório para uma segunda consulta, uma segunda opinião, porque esses médicos não resolveram o problema ou não confiaram no que foi prescrito. Então, isso acontece. E aí, enfim, na pandemia, eu tive mais tempo, eu falei, agora eu vou fazer. E aí eu chamei esses médicos, filmei eles, cada um no seu lugar do mundo. Foi um trabalho... São médicos de vários lugares do mundo. Lugares do Que mundo. máximo. A gente fez num contexto meio cinema, então não é chato, todos os slides são padronizados, é lindo. Então ficou assim muito legal a experiência de aprender mesmo. Porque isso foi uma coisa que eu sempre me chama a atenção. Puxa, todos os cursos eu falava, não dá, é muito chato. Assim, em 2 minutos você já tá dormindo. Então, o dinamismo que a gente criou lá dentro para que realmente fosse atraente, fosse gostoso de aprender. É um tema difícil. O sistema endocannabinoide não é simples, é um sistema complexo. A cannabis em si não é simples, a cannabis por si só é complexa, são mais de 500 compostos químicos, né, a planta. Então, não é um composto que faz efeito, a gente tem aí uma diversidade de substâncias dentro da cannabis. Então, assim, tudo isso associado. E mais, hoje em dia, a gente passando aí por resultados que não... Porque só se fala do lado positivo, né, das coisas. Nós, médicos, a gente precisa entender de todos os lados. A gente não pode ficar só com a obsessão pela cannabis. Sim. A nossa obsessão é pelo paciente. Eu preciso entender o que acontece de todas as formas, né? O que é bom, o que é ruim. E é isso que a gente faz lá dentro.